Antes de começar o vídeo, nos ajude com sua inscrição e seu like para fortalecer o nosso canal. Será muito importante, estou contando com você. Agora, vamos para o nosso vídeo. Policiais costumam dizer que o trabalho deles raramente é como nos filmes. Na maioria das noites, as ocorrências são previsíveis. Brigas domésticas, pequenos furtos, acidentes de trânsito ou chamadas de pessoas que apenas ficaram assustadas com algum barulho na rua. Com o tempo, muitos policiais se acostumam com a rotina e aprendem a esperar sempre algum tipo de explicação lógica para o que acontece. Mas de vez em quando surge uma ocorrência que quebra completamente essa expectativa. Situações que parecem normais no começo, mas que aos poucos vão se tornando estranhas, desconfortáveis e, em alguns casos, simplesmente impossíveis de explicar. Muitos policiais passam anos tentando esquecer esses momentos, porque são experiências que ficam presas na memória e voltam sempre que eles lembram daquela noite específica. Essas são 3 histórias perturbadoras compartilhadas por pessoas que trabalharam diretamente em serviços policiais. A primeira história foi enviada por um operador de rádio que trabalhou por quase uma década atendendo chamadas de emergência durante o turno da madrugada. Ele explicou que quem trabalha nesse horário aprende rapidamente que a madrugada tem um tipo diferente de silêncio. Não é apenas a ausência de barulho, é um silêncio que faz qualquer pequena coisa parecer fora do lugar. Telefones tocando em horários estranhos, pessoas ligando assustadas por motivos que nem sempre fazem sentido, ou até chamadas que simplesmente terminam antes de alguém dizer qualquer coisa. Segundo ele, a noite mais estranha da carreira começou de forma completamente normal. Era um turno tranquilo, e a cidade estava silenciosa. O relógio da central marcava 13h40 da manhã, quando o telefone tocou. O operador atendeu como sempre fazia, dizendo com a voz calma: "Central da polícia, qual é a emergência?" Nos primeiros segundos, ninguém respondeu. Isso não era incomum. Muitas pessoas ligam em estado de pânico e demoram alguns momentos para conseguir falar. Mas logo ele percebeu que algo não estava certo. Do outro lado da linha havia apenas o som de alguém respirando. Não era uma respiração normal. Era lenta, pesada, como se a pessoa estivesse extremamente nervosa ou tentando não fazer barulho. O operador repetiu a pergunta várias vezes, tentando manter a pessoa na linha. Depois de alguns segundos que pareceram muito mais longos do que realmente foram, finalmente uma voz masculina apareceu. Não foi uma frase completa. Foi apenas um sussurro quase inaudível dizendo: "Ele ainda está na casa." O operador imediatamente tentou pedir o endereço e entender o que estava acontecendo. Ele perguntou quem estava na casa, perguntou se a pessoa estava em perigo, mas antes que pudesse obter qualquer resposta, a ligação simplesmente caiu. O sistema da central registrava automaticamente o número de todas as chamadas. Então ele conseguiu identificar rapidamente o endereço associado àquela linha telefônica. Sem perder tempo, enviou uma viatura para verificar o local. A casa ficava em um bairro residencial antigo, conhecido por ser extremamente tranquilo. Quando os policiais chegaram, perceberam imediatamente que algo parecia errado. Não havia nenhuma luz acesa na casa, nenhum movimento nas janelas, mas a porta da frente estava levemente aberta, como se alguém tivesse saído com pressa ou simplesmente esquecido de fechá-la. Os policiais anunciaram presença e entraram devagar. O interior da casa estava completamente escuro. Eles começaram a verificar os cômodos um por um, esperando encontrar alguém escondido ou ferido. A cozinha parecia normal à primeira vista, mas foi ali que encontraram o telefone da casa caído no chão. Um dos policiais tentou verificar se o aparelho ainda estava funcionando. Foi então que ele percebeu algo estranho. O telefone não estava conectado. O cabo estava completamente fora da tomada da parede. Mesmo assim, aquela ligação tinha sido registrada na central poucos minutos antes. Os policiais continuaram a busca pela casa até chegar ao andar de cima. Foi no quarto principal que encontraram um morador. Ele estava caído no chão, sem sinais de vida. A investigação posterior concluiu que ele estava morto havia pelo menos 2 dias. Não havia sinais de luta, nenhuma evidência de que outra pessoa tivesse estado na casa recentemente e nenhuma explicação para a ligação que havia sido feita naquela madrugada.
O operador da central disse que o detalhe mais perturbador de toda a situação não foi apenas o telefone desconectado. Foi lembrar da frase que ele ouviu antes da ligação cair. Ele ainda está na casa. E até hoje ninguém sabe exatamente quem ou o que estava ali naquela noite. A segunda história foi relatada por um policial rodoviário que passou anos patrulhando estradas isoladas durante turnos noturnos. Quem dirige por rodovias rurais no meio da madrugada sabe como elas podem parecer estranhamente vazias. Às vezes você pode dirigir por quilômetros sem ver outro carro. Naquela noite específica, o policial estava patrulhando uma estrada cercada por árvores e campos abertos. Era quase 2 horas da madrugada e não havia praticamente nenhum movimento. Enquanto dirigia, os faróis da viatura iluminaram algo no acostamento à frente. Era uma pessoa caminhando. Quando ele se aproximou mais, percebeu que era uma mulher. Ela estava usando um vestido branco longo, algo que parecia muito fora de lugar para alguém andando em uma estrada deserta naquele horário. Ela caminhava devagar, olhando para o chão, como se estivesse completamente perdida em pensamentos. O policial reduziu a velocidade e parou ao lado dela para perguntar se ela precisava de ajuda. No começo, ela não respondeu. Apenas ficou parada olhando para o chão. Depois de alguns segundos, ele perguntou novamente se ela estava perdida ou se precisava de uma carona até a cidade. Sem dizer absolutamente nada, ela abriu a porta traseira da viatura e entrou. Durante todo o trajeto até a cidade, o policial tentou puxar conversa algumas vezes. Perguntou o nome dela, perguntou de onde ela tinha vindo, perguntou se havia alguém esperando por ela em algum lugar. Mas ela permaneceu completamente em silêncio. Depois de alguns minutos dirigindo, ele olhou rapidamente pelo retrovisor para verificar se ela estava bem. O banco traseiro estava vazio. Ele imediatamente freou o carro e olhou para trás, achando que talvez ela tivesse se abaixado ou aberto a porta sem que ele percebesse. Mas todas as portas estavam travadas. Confuso e um pouco assustado, ele decidiu voltar para a delegacia e verificar a gravação da câmera da viatura. Quando assistiu ao vídeo, percebeu algo que o deixou completamente perturbado. A gravação mostrava claramente ele parando no acostamento. Mostrava a porta traseira abrindo lentamente. Mas durante todo o vídeo, não havia ninguém entrando no carro. O banco traseiro permaneceu vazio o tempo inteiro. Mesmo assim, ele ainda se lembrava perfeitamente de ter visto alguém sentado ali. A terceira história aconteceu em um prédio de apartamentos antigo no centro de uma cidade. A polícia recebeu uma chamada de um morador dizendo que havia barulhos estranhos vindo do apartamento ao lado. Segundo o vizinho, o lugar estava vazio havia meses, desde que o antigo morador tinha desaparecido sem deixar pistas. Mesmo assim, quase todas as noites era possível ouvir passos lá dentro, como se alguém estivesse andando pela casa. Um policial foi enviado para verificar a situação. Quando chegou ao prédio, o vizinho explicou novamente que ninguém deveria estar naquele apartamento. O corredor do andar era estreito e mal iluminado, e o apartamento ficava no final do corredor. A porta estava fechada, mas não estava trancada. Quando o policial abriu a porta e entrou, percebeu imediatamente o cheiro forte de poeira e mofo. O apartamento parecia completamente abandonado. Móveis cobertos com lençóis velhos, jornais antigos espalhados pelo chão e uma camada grossa de poeira sobre quase tudo. Enquanto caminhava pela sala iluminando o chão com a lanterna, ele percebeu algo que fez seu estômago revirar. Havia pegadas na poeira. Pegadas recentes. Mas havia algo errado com elas. Elas não vinham da porta. Elas começavam no meio da sala. Como se alguém simplesmente tivesse aparecido ali. As pegadas seguiam lentamente pelo corredor do apartamento até uma porta fechada no final. O policial abriu a porta esperando encontrar alguém escondido. Mas o quarto estava completamente vazio. Nenhuma pessoa. Nenhum móvel. Nada. Quando ele voltou para a sala para chamar reforço pelo rádio, percebeu algo que fez seu coração acelerar. Agora havia um segundo conjunto de pegadas na poeira. Pegadas novas.
Elas começavam exatamente na porta do quarto vazio e iam lentamente em direção ao lugar onde ele estava parado. Segundo ele, aquela foi a única vez em toda a carreira em que ele saiu de um local sem terminar a investigação. Algumas coisas simplesmente não deveriam ser investigadas. A quarta história foi contada por um policial que trabalhava patrulhando bairros residenciais durante turnos noturnos. Ele disse que uma das coisas mais comuns na madrugada são chamadas de pessoas relatando barulhos estranhos em suas casas. Muitas vezes é apenas vento, animais no telhado ou algum objeto caindo. Mas aquela chamada parecia diferente desde o começo. Era pouco depois de 2 da manhã, quando a central recebeu uma ligação de uma mulher extremamente nervosa. Ela dizia que estava ouvindo alguém andando dentro da casa dela. O operador perguntou se havia mais alguém morando na casa, mas ela garantiu que estava sozinha. O policial foi enviado até o endereço para verificar. Quando chegou, a mulher estava esperando do lado de fora, tremendo e segurando o telefone com força. Ela explicou que estava no quarto quando começou a ouvir passos vindos do corredor. No começo achou que fosse imaginação, mas os passos continuaram, andando lentamente de um lado para o outro. O policial entrou na casa para verificar. Ele começou a procurar em todos os cômodos: cozinha, sala, banheiro. Nada parecia fora do lugar. Não havia sinais de arrombamento, nenhuma janela quebrada, nenhuma porta aberta. Quando ele estava quase terminando a busca, decidiu olhar o sótão. A escada dobrável estava aberta. A mulher jurava que não tinha subido lá há meses. O policial subiu lentamente segurando a lanterna. O sótão estava escuro, cheio de caixas antigas e poeira. Ele começou a iluminar os cantos procurando qualquer sinal de alguém escondido. Foi então que ele percebeu algo que fez seu corpo inteiro ficar tenso. No meio da poeira havia um colchão velho. E ao lado do colchão havia restos de comida recente. Alguém estava vivendo ali em cima. Quando ele voltou rapidamente para chamar reforço, ouviu um barulho vindo de trás de uma das caixas. Algo estava respirando. Mas quando os reforços chegaram e procuraram no sótão, não havia mais ninguém. Até hoje ninguém sabe há quanto tempo alguém estava vivendo escondido naquela casa. E ninguém sabe como essa pessoa saiu sem ser vista. A quinta história aconteceu durante uma verificação de bem-estar. Esse tipo de chamada acontece quando alguém pede para a polícia verificar se um parente ou vizinho está bem. Um policial recebeu uma chamada para verificar um idoso que morava sozinho em uma casa antiga. Os vizinhos disseram que não viam o homem havia alguns dias e estavam preocupados. Quando o policial chegou, percebeu que a casa parecia completamente abandonada. A grama do jardim estava alta, as janelas estavam fechadas e não havia luz acesa. Depois de bater várias vezes na porta sem resposta, ele decidiu entrar. O interior da casa era silencioso demais. O policial começou a caminhar pelos cômodos chamando pelo nome do morador. Nenhuma resposta. Foi então que ele ouviu algo vindo do andar de cima. Um barulho de cadeira arrastando. Ele subiu as escadas lentamente. O som parou. Quando entrou no quarto, encontrou o idoso sentado em uma cadeira olhando para a parede. Imóvel. Sem piscar. O policial se aproximou e perguntou se ele estava bem. O homem virou lentamente a cabeça e disse algo que o policial nunca esqueceu. Ele disse: "Eles ficam andando aqui à noite." O policial perguntou quem. O homem apenas apontou para o corredor vazio. Momentos depois, os paramédicos chegaram para avaliar o homem. Mas quando tentaram levá-lo para fora da casa, ele começou a gritar desesperadamente. Ele dizia repetidamente: "Não me deixem aqui sozinho com eles." A sexta história foi compartilhada por um policial que trabalhava patrulhando um parque público durante a madrugada. O parque era enorme, cheio de árvores e trilhas pouco iluminadas. À noite ele costumava ficar completamente vazio. Durante uma ronda, o policial percebeu algo estranho perto de um dos bancos. Havia uma mochila abandonada. Ele se aproximou para verificar. Dentro da mochila havia roupas, uma garrafa de água e um caderno. Quando ele abriu o caderno,
Percebeu que alguém tinha escrito várias páginas cheias de frases repetidas. A mesma frase várias vezes. Ele está me seguindo. Ele está me seguindo. Ele está me seguindo. Enquanto o policial estava lendo aquilo, ouviu um barulho vindo das árvores atrás dele. Passos. Ele virou rapidamente com a lanterna. Nada. Apenas árvores. Mas alguns segundos depois ele ouviu novamente. Passos. Dessa vez, bem mais perto. Ele chamou no rádio pedindo apoio. Mas antes que alguém respondesse, ouviu um sussurro muito baixo vindo da escuridão. Uma voz dizendo: "Você também consegue ver ele?" O policial disse que nunca correu tão rápido para sair de um lugar na vida. A sétima história veio de um policial que respondeu a uma chamada em um motel de estrada. O gerente disse que um dos quartos estava causando problemas. Hóspedes reclamavam de barulhos vindos de lá durante a madrugada. Mas o quarto estava vazio. O policial foi verificar. Quando abriu a porta, encontrou o quarto completamente escuro. A cama estava arrumada. Nada parecia fora do lugar. Mas havia algo estranho no espelho do banheiro. Alguém tinha escrito algo nele usando o vapor da água. A frase dizia: "Ele ainda está aqui." O policial perguntou ao gerente quem tinha ficado naquele quarto antes. O gerente ficou pálido. Ele explicou que, alguns meses antes, um homem tinha morrido naquele mesmo quarto. Sozinho. Durante a madrugada. A oitava história aconteceu durante uma patrulha em uma estrada de terra perto de uma floresta. Um policial recebeu uma chamada sobre um carro abandonado no meio da estrada. Quando chegou ao local, encontrou o carro parado com as portas abertas. As chaves ainda estavam na ignição, mas não havia ninguém por perto. Enquanto ele verificava o interior do carro, ouviu algo vindo da floresta. Passos. Como se alguém estivesse andando entre as árvores. Ele iluminou com a lanterna, mas não viu nada. Foi então que ouviu um grito distante. Um grito curto. E depois, silêncio absoluto. As buscas continuaram por horas. Nunca encontraram ninguém. A nona história foi relatada por um policial que trabalhava na central monitorando câmeras de segurança da cidade. Durante um turno da madrugada, ele percebeu algo estranho em uma das câmeras de um estacionamento vazio. Um homem estava parado no meio do estacionamento, completamente imóvel. Ele ficou ali por quase 20 minutos, sem se mexer, sem olhar para os lados. Apenas parado. O policial enviou uma viatura para verificar. Quando os policiais chegaram ao local, não havia ninguém. Mas quando voltaram para a central e assistiram à gravação novamente, perceberam algo perturbador. O homem nunca foi embora. Na gravação, ele ainda estava lá, parado, olhando diretamente para a câmera. A 10ª história foi compartilhada por um policial veterano pouco antes de se aposentar. Ele disse que nunca contou essa história para quase ninguém, porque sabia que ninguém acreditaria. Durante uma patrulha em uma área rural, ele recebeu uma chamada de emergência. A voz do outro lado da linha parecia desesperada. A pessoa dizia repetidamente: "Tem alguém no meu quintal." O policial pediu o endereço. Era uma casa isolada no meio do nada. Quando ele chegou ao local, a casa estava completamente vazia. Nenhuma luz acesa. Nenhum carro. Nenhuma pessoa. Mas quando ele voltou para a viatura para reportar a situação, o rádio da polícia ligou sozinho. E uma voz baixa saiu pelo rádio dizendo: "Eu disse que ele ainda estava aqui." Segundo ele, aquela voz era exatamente a mesma da ligação. Mas naquele lugar, não havia absolutamente ninguém. Se você gosta desse tipo de conteúdo e chegou até aqui, deixa o like para dar uma força, se inscreve no canal para não perder os próximos relatos e compartilha com alguém que também curte histórias que começam como curiosidade e terminam como aviso. Isso ajuda mais do que você imagina e mantém essas narrativas vivas. Também sinta-se à vontade para compartilhar seu relato conosco no e-mail que estará na descrição.
Obrigado e até a próxima.